Boa noite a todos, caríssimos irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos então ao Evangelho. Com relação a esse estudo sobre nossos relacionamentos interpessoais, normalmente nós não percebemos e colocamos sempre no papel de vítimas, na grande maioria das vezes, tanto da ingratidão como da traição, enfim. Mas existe uma causa para as nossas aflições interpessoais, e que somente através desses estudos que nós percebemos o que causa tudo isso. É a reflexão que eu trouxe aqui para todos nós pensarmos um pouco. Porque a ideia de colocarmos sempre a culpa das nossos problemas, nossas aflições em alguém ou em algo, é a fuga própria do ser humano. E isso é comum, meus irmãos. A gente não tem que se sentir mal por isso, porque faz parte do processo, faz parte da vida e do aprendizado do ser, de nós todos, né? Da criatura. Emmanuel nos traz aqui com o título Um Só Problema das Nossas Aflições. Um só problema. Então, com o caminhar do estudo, nós vamos compreender. Já foi falado aqui hoje no estudo do Livro dos Espíritos, Dona Cecília inclusive falou a respeito, mas vamos dar continuidade no estudo para a gente ter uma reflexão melhor do assunto, porque é muito importante, meus irmãos. O livro é Rumo Certo, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Como eu disse, o título da lição 13, Um Só Problema. Emmanuel inicia exatamente assim: quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que, no fundo, somos nós mesmos que nos deixamos embair pela nossa própria superestimação acerca de criaturas e de circunstâncias. Ou seja, quando somos enganados, ludibriados, como eu falei no início, a gente quer colocar o quê? A culpa em alguém ou em alguma situação, meus irmãos. Mas o que a gente precisa entender é que se nós sofremos com esses desenganos, foi porque nós deixamos, porque nós demos o voto de confiança a alguém. Porque se não tivéssemos permitido, essa pessoa não estaria nos enganando. Então, o que ele exatamente explica aqui é que somos nós mesmos os causadores disso tudo. Você está me falando, Marcelo, que eu estou sendo traído por culpa minha? Sim.
Lembrando um pouco também o estudo anterior da questão, se não me engano foi 939, perdão, onde pergunta, né, exatamente sobre isso. Por que duas pessoas que tinham tanta afinidade, de uma hora para outra, pelo sua individualidade da alma, eles acabam se tornando até inimigos, ou menos amigos, enfim, menos antipáticos? Nós temos que lembrar, meus irmãos, que somos espíritos milenares, e como a dona Cecília mesmo falou, nós somos colocados dentro do mesmo círculo, mesmo grupo social, para que nós possamos resgatar as nossas dívidas, nossas faltas e tudo mais. Mas lembrando que quando a vaidade e o orgulho nos canta aos ouvidos de que aquela pessoa que está agindo como eu não quero que ela haja, para nós já é um motivo do melindre e de desfazer uma amizade, ou um matrimônio, um namoro, ou um relacionamento que seja. Mas nós, porque nós não conseguimos conter, porque o conflito é certo, meus irmãos, principalmente dentro da família e com aqueles que nos são mais chegados. Ah, mas é meu amigo, Marcelo. Sim, mas ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem suas peculiaridades, suas individualidades, suas manias e seu jeito de ser. Então, quando a gente não respeita o jeito do outro ser, é que começa a gerar os conflitos. Então, da maneira da doutrina espírita de se explicar isso nós não conseguimos conter as lembranças que temos dessas pessoas de outras vidas. E isso nos causa o quê? A antipatia, a falta de paciência, a falta de respeito, de consideração ou de compreensão que aquela pessoa está agindo daquela maneira. Está errado? No meu ponto de vista, está. Mas também lembrando que eu também erro para com essa pessoa. Não é só ela que erra comigo, eu também erro com ela. E por quê? São as nossas heranças, os nossos conflitos de vidas passadas, que eles surgem nesses momentos em que estamos juntos na privacidade, na intimidade. E se nós não conseguimos conter esses sentimentos que já são inatos em nós, acaba se desfazendo matrimônios, namoros, amizades, enfim, até conflitos dentro da própria família, coisa muito mais grave. Quando nós, meus irmãos, não conseguimos segurar as nossas más tendências, porque quando somos tolerantes, nós não estamos fazendo papel de bobo, não. Quando a gente está tendo tolerância, a gente está seguindo o que o Evangelho está nos explicando. Não é fazer papel de bobo, porque é muito melhor você fazer papel de bobo hoje do que amanhã fazer os outros de bobo. Então Emmanuel vai trazer exatamente essa reflexão para a gente. Um só problema. Nossas aflições, um só problema. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam às províncias da alma, e sim a nós, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. A vigília, vigiai sempre. A gente fala toda vez aqui sobre a vigília. Vigiar o quê? A nós mesmos. E voltando à fita, vigiar as nossas más tendências, porque encarnado nesse planeta, meus irmãos, todos nós temos um ponto
de maldade. Ou todos nós temos nossos defeitos. Ninguém que está aqui encarnado é perfeito. Por isso estamos aqui encarnados. Essa escola divina, onde a gente vai aprender um dia, sim, nos tornar um ser como Jesus, o ser perfeito, único, que esteve entre nós. Então, as tentações sempre vão nos afligir. Claro, sempre haverão tentações. Mas, para não termos o problema do remorso, né, nós temos o quê? Vigiar. Será que isso, se eu ceder a esse prazer, o que vai acontecer comigo amanhã? Essa é a vigia. Não é fazer primeiro para pensar depois, é pensar antes de agir. Então, quando caímos na tentação, não é porque somos maus em todo ser, é porque nós esquecemos da vigília e caímos na tentação. Então, vigiemos sempre. Por trás do sofrimento, a se originar do orgulho ferido, veja bem, orgulho ferido. Por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoou o sentimento de superioridade ilusória. É aquele que se acha o ser melhor do mundo, e quando recebe a negação, a contrariedade, a pessoa cai, porque o orgulho grita aos ouvidos e a pessoa foge à razão. Lembremos sempre que por mais que a gente estude, por mais que a gente vive em si, nós ainda não sabemos nada, nem do mundo dos homens, muito menos do mundo de Deus, das coisas do homem, das coisas de Deus. Ainda somos muito imperfeitos e ignorantes, ainda somos tal como crianças, engatinhando, sem saber falar, tentando compreender aonde está no momento e qual é a razão do viver. Então eu vou ler de novo. Por trás do sofrimento há se nos originar do orgulho ferido. Orgulho ferido está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoou o sentimento de superioridade ilusória. Foi falado aqui também a respeito da aparência. Eu amo minha esposa, eu amo meu marido. Aí depois de 30 anos que a beleza se vai, a saúde também, onde vai parar o amor? É esse que foi falado aqui. Então será que era um amor mesmo, verdadeiro? Ou era só uma paixão ilusória, temporária? Pelo que dá para se tocar ou se ver, e não o amor verdadeiro que a gente enxerga a pessoa como ela realmente é por dentro, pelos sentimentos, não pelas aparências. Ante as nossas queixas em torno da ingratidão, aí, voltando também ao estudo, primeira questão, ante as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão que, por enquanto, nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiência devoções e atitudes para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Eu ajudei aquela pessoa tanto a vida inteira e ela me deu as costas. Ingratidão. Ou simplesmente deu uma pequena ajuda financeira e a pessoa nem mesmo obrigado me disse.
A gente não pode, meus irmãos, quando esticar a mão para alguém no auxílio, não podemos exigir nada em troca. Nada, absolutamente nada. Nem mesmo um obrigado. Se a pessoa fala obrigado, ótimo, por educação e tudo mais, mas só se sente ingrato, sente sentimento de ingratidão, quando nós fazemos algo de bom, esperando algo em troca. Aí sim a gente convive com a ingratidão. Pois quando começarmos a fazer da maneira correta, de fazer o bem sem olhar a quem, a ingratidão nunca vai nos bater a porta, porque nunca esperaremos nada em troca. E é isso que Emmanuel está dizendo aqui. Empenhados ao azedume da crítica, quase nenhum de nós é crítico, debitamos semelhante perturbação tão somente a nós, pela nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. Perigosíssimo a crítica na nossa vida, porque às vezes queremos opinar em algo que nem temos conhecimento de como executar tais tarefas, mas mesmo assim gostamos de apontar o dedo e botar defeito no trabalho dos outros. Mas nós mesmos não nos levantamos do sofá para ir lá e fazer. Então ele diz aqui, é um azedume criticar, porque a pessoa que está fazendo, não importa se ela está fazendo certo ou errado, ou se ela está fazendo mais ou menos, ela está agindo, ao contrário do quem está criticando, só está mente falando, sem fazer nada. Mas eu faço, Marcelo. Ótimo, então continue fazendo do jeito certo, mas isso não lhe dá o direito de criticar. Faça a sua parte e que o outro faça com a dele. Por quê? Quem vai responder e quem vai receber de volta pelas obras, cada um vai receber pela sua obra, seja de bom ou de ruim. Então, críticas, meus irmãos, não vai resolver nosso problema. Só vai nos trazer o quê? Mais aflição, mais problema. E sempre que tenhamos de alegar, enquanto na terra, provas e inibições, obstáculos e lutas que por vezes começam para nós do berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós por injunções da contabilidade divina, transportada de existência para existência, assim como determinada conta é transferida de livro para livro na contabilidade do mundo, conforme os débitos que assumimos. Tantas provas que eu passo, tantas dificuldades, tantas pedras em meu caminho. Então a gente não pode cair na ilusão de se colocar no lugar da vítima, meus irmãos. Nesse mundo não existe gente injustiçada. Pode ser, talvez, pela justiça do homem, mesmo assim, nada acontece por acaso. O que somos hoje é exatamente isso que ele fala: herdeiros de nós mesmos, reflexo de que fomos em outras vidas, e estamos exatamente recebendo nesse momento aquilo que fomos e carregamos e agimos e pensamos e fizemos, de todo esse apanhado da nossa existência desde a criação, desde quando Deus, com a sua centelha divina, criou a nossa alma, nosso espírito, e assim passamos a vivenciar na carne as experiências necessárias para a gente atingir a nossa evolução espiritual. Existem aquelas pessoas que a gente conhece, tão boa, tão sublime, nasceu
um anjo, e a vida inteira foi uma pessoa boa, a gente sabe, nos nossos olhos, é uma pessoa boa realmente, e sofre, e a gente vê essa pessoa sofrer, é doença disso, é família daquilo, passando por dificuldades. Aí a gente fala, que injustiça. Mas a gente não sabe, meus irmãos, nem de nós mesmos, o que ainda teremos que passar, quiçá do irmão que está do lado. O que podemos ter a certeza é que ninguém sofre por acaso, meus irmãos. Ninguém sofre porque Deus está querendo castigar. A gente sofre porque a gente fez coisa errada, e a gente só vai ter a nossa felicidade até que a gente pague até o último centavo que estamos devendo aqui nesse planeta, ou para as almas que prejudicamos outrora, outras vidas. Herdeiros, meus irmãos, de nós mesmos. Hoje somos o apanhado de tudo que fizemos até hoje, desde a nossa criação. Então, obstáculos, lutas, provas, expiações, inibições, faz parte do aprendizado. Importante é resignação, a gente compreender, aprender com tudo isso, valorizar e agradecer a Deus porque somos fortes, porque estamos resistindo, estamos de pé, passando por essas experiências difíceis, sem revolta. Porque quando nos revoltamos, perdemos a oportunidade do aprendizado, porque a ira não combina com sabedoria. Então, muita atenção, meus irmãos. Não existe injustiça no mundo de Deus. Cada um é herdeiro de si mesmo e passa pelas provas que necessita para o burilamento do espírito, a lapidação nossa até de diamante bruto para um lindo brilhante. É necessário. Daqui, Emmanuel já finaliza, por causa exatamente do título. À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental, um só problema: nós em nós mesmos. Por isso o título, um só problema. Mas vejam, meus irmãos, não interpretar da maneira errada esse problema. Eu sou um problema. Não, que aí pode gerar transtornos depressivos, e não é esse o intuito. O intuito é a gente compreender que nós somos responsáveis por tudo que passamos hoje, pelas dificuldades, as aflições. Hoje nós somos responsáveis. Mas foi meu vizinho que veio, porque você deixou, porque você deu a liberdade. Mas foi minha esposa que não sei o quê, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, meu tio, porque nós deixamos. Então nós somos responsáveis pelo quê? Pela nossa felicidade, meus irmãos. A nossa conduta que nos leva a isso. Dentre todas essas atitudes aqui, qual delas leva a alguma alegria, crítica, queixas, tentações? Nenhuma delas leva a alegria, a não ser que a pessoa goste de propagar o mal. Aí cada um sabe de si. Mas e quanto mais o mal deixarmos ele adentrar na nossa porta, mais o mal nos afligirá. Mais enganados seremos, mais ingratidão teremos,
por aí vai. Responsabilidade é nossa, meus irmãos. Você quer que eu faça o quê, Marcelo? Dedo de ombro? É melhor do que você se estressar. Melhor do que você achar que Deus está lhe castigando. Porque Deus não quer castigar, não castiga ninguém. É muito mais fácil a nossa consciência pesada nos castigar por coisas que fizemos, não só nessa vida de errado, mas faltas que cometemos em outras vidas que nem lembramos, mas ainda está guardado na nossa intimidade, do que achar que o externo é que nos está fazendo mal, as coisas de fora. O que mais nos faz mal, a gente escuta muitos falar, é o mal, meus irmãos, que existe dentro de nós e que nós não conseguimos contê-lo. Aprendemos então a conhecer-nos e conheceremos assim os outros, o porquê que as pessoas agem daquela maneira. Só que se a gente não se conhecer, olhar no espelho com sinceridade e fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, nunca que a gente vai conseguir compreender as faltas do irmão que está do nosso lado. Enquanto a gente achar que a gente é perfeito, meus irmãos, aí já começa o erro aí. Então vamos identificar a nós mesmos, conhecendo-nos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Já ouviram falar isso? Importantíssimo. O sábio da antiguidade disse isso. Que só assim a gente pode conhecer o próximo. Retifiquemos então a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. É a reforma íntima. Se os irmãos não ouviram falar, está aqui. Reforma íntima, necessário para quê? Para a gente entender e compreender as nossas aflições, entender e compreender o porquê que o irmão do meu lado está fazendo o que está fazendo. Ainda estamos engatinhando nesse processo de evolução espiritual. Brevemente passaremos por uma transição do planeta. O que é levado em conta, meus irmãos, é o esforço próprio de cada um. Não é a gente cobrando dos outros aquilo que a gente acha que é certo, que vai resolver, ou que vai trazer alguma felicidade, ou resolver algum problema em nossas vidas, meus irmãos. Porque quem que a gente tem que trabalhar somos nós mesmos. As nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, a que direcionamos nossas visão, nossos ouvidos, o que queremos para nós absorver e emanar para o mundo. Isso é muito importante, é a nossa autoavaliação. Santo Agostinho sempre nos recomendou que fizéssemos uma autoavaliação todos os dias antes de dormir. O que hoje eu fiz de bom, o que hoje eu fiz de mal, ou o que eu deixei de fazer de bom hoje. Todos os dias. Para quê? Para a gente se conhecer, meus irmãos. A gente não se conhece. E quando a gente começa a conhecer, às vezes chega a dar medo. Por quê? Porque a nossa natureza ainda é imperfeita. Então o nosso trabalho é exatamente esse: conter esse mal que ainda existe dentro de nós e fazer com que ele se reverta para o bem, a fim de que a gente possa um dia colaborar com o progresso do mundo,
tornando isso aqui um lugar mais maravilhoso ainda do que já é para a nossa convivência. Meus irmãos, um só problema: nós mesmos. Pensemos nisso, porque somos aquilo tudo que pensamos, pois quando pensamos, atraímos, e quando atraímos, isso reflete nas nossas palavras, no nosso olhar, nos nossos ouvidos. É a reflexão, então, meus irmãos, da noite, reforma íntima, ingratidão. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre contar com esse amigo divino, nos iluminando, guiando e protegendo em todos os momentos de nossas vidas. Não desanimemos, meus irmãos. A felicidade depende de nós mesmos. Basta a gente se esforçar, a gente compreender os desígnios da vida e nunca achar que quando estiver fazendo o bem para alguém, a gente está fazendo o papel de tolo. Isso não existe. Quem faz o bem, está fazendo o bem, está propagando o bem, e esse bem um dia volta para nós. Assim como o que fazemos de mal, o que falamos de mal e o que pensamos de mal. Vamos então agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome, recebendo as bênçãos do teu Evangelho, a fim de que possamos trabalhar no nosso íntimo para a nossa própria melhoria, assim passando a enxergar o mundo com os teus olhos, Senhor. Quando viesses aqui, mostrasses para todos nós a maneira certa de conduta para com o próximo. Auxilia-nos, Mestre querido, na nossa jornada, dá-nos força e coragem a combatermos esse mal que ainda existe dentro de nós mesmos. Muito obrigado, Mestre, e te rogamos sempre, continua conosco, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.